Ô, glória. Uau, aqui. Glória a Deus, cumprimento a igreja na paz do Senhor. Agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, porque em cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós temos que agradecer, né? Não é momento de recuar, porque não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. Amém? Aproveitando que todos estão de pé, peço que abram 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, eu estava lendo a palavra, procurando, porque eu estava até falando com a minha sogra. A gente começa a meditar na palavra e o Senhor vai nos dando a direção, vai nos conduzindo sobre aquilo que Ele tem para fazer hoje. Não é amanhã, não é no culto de sexta, é no culto de hoje. Hoje o Senhor tem uma palavra reservada para mim e para você nesta noite. E a pastora vem falando muito, né, nos cultos de quartas de Mulheres Restauradas, sobre a passagem de Ana, né? 1 Samuel capítulo 1, onde se inicia ali, onde Ana, né, fazia todos os anos, subia ao altar, esperando, né, por um filho, na qual Penina perseguia tudo. E ali eu falei: Senhor, eu quero uma direção, né, sobre o que o Senhor quer falar. E sobre a vida de Ana foi estabelecida uma promessa, na qual foi gerada seu filho Samuel. E quando nós geramos algo num altar, porque Ana, ela falou, declarou que ali ela ia lançar aquele filho para o altar, que ia declarar para o Senhor. E quando trazendo para a nossa vida, quando nós fazemos algo, estabelecendo algo e colocando o Senhor na frente, o Senhor na direção, colocando o Senhor responsável por todas as coisas e acreditando e confiando que nele está todo o controle, o Senhor, Ele faz o sobrenatural na nossa vida. E Ana viveu isso não só sobre uma promessa de ter um filho, mas sobre ter o filho. O Senhor estabeleceu sobre a vida de Ana um sacerdote, um servo, que ali estava a presença do Senhor sobre a vida de Samuel. Não era simplesmente um homem qualquer. Quando o Senhor nos chama e nos separa, trazendo para a nossa vida, nós temos que ter o entendimento e aceitação que Ele quer nos chamar para fazer a diferença através de nós, ao nosso redor. E isso é estabelecido sobre a nossa vida quando nós entramos num ambiente e num lugar de submissão, que é muito difícil. E o Senhor falava muito ao meu coração essa palavra submeter. Se submeter a algo, se submeter à vontade de Deus, é romper a nossa vontade, que é muito difícil, mas para que a gente venha viver o extraordinário de Deus, é necessário submeter a vontade dele e matar a nossa vontade.
O Senhor falou, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vai entrando no sobrenatural e vendo que nós estamos às vezes muito no raso. E o Senhor, Ele tem uma atmosfera, o Senhor, Ele tem algo muito grande para nos entregar. Mas quando nós não entendermos e não aceitarmos e não entrarmos num ambiente de submissão, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. E uma palavra que foi estabelecida, trazendo agora que a gente leu sobre Davi, na qual aqui Davi, ele teve um ato de submissão. Ele creu antes mesmo de derrotar aquele gigante. Ele lançou uma palavra sobre todos, falando o quê? Eu me coloco para derrotar aquele gigante. Eu não sei, o Senhor sabe, cada um de nós, o que nos trouxe até aqui, o que tem nos levado a lançar, como Davi fez, uma pedra para matar o gigante que tem perseguido a mim e a você. Naquele momento, Davi, ele se colocou numa posição de servo. E ali ele não tinha nem começado o seu reinado. O Senhor estava falando no meu coração duas palavras: construir e estabelecer. Construir e estabelecer. Todo chamado, toda obra que o Senhor começa embaixo de uma grande construção. Uma construção que ela tem que ser estabelecida com colunas, para que venha se manter de pé. Não tem como eu e você estabelecer algo sem primeiro ter construído algo. Estabelecer é algo sobre você manter uma coisa contínua. Eu estabeleci na minha vida que eu não vou recuar. Eu estabeleci na minha vida que eu não vou mais ser covarde. Eu estabeleci na minha vida que não vou mais acreditar no que Satanás disse que eu não vou conseguir. Eu estabeleci na minha vida que eu não vou mais coxar em dois pensamentos. Eu estabeleci na minha vida que toda palavra declarada sobre a palavra do Senhor, eu vou tomar posse. E ali eu falei: Senhor, nós estamos vivendo em um tempo em que Satanás tem tentado roubar a nossa paz. Quer que nós venhamos andar dia após noite perturbados. Por que essa palavra tão forte? Porque ele quer tentar fazer com que nós venhamos viver um crente perdido, sem direção. É como uma certa vez o pastor Flávio trouxe aqui no seminário. Nós estamos do lado que vence, do lado que nunca perde. E parece que às vezes a gente se esquece disso. Nós estamos no time de Jesus. Ele veio e voltará, e ele venceu a morte, e não há nada que ele não possa fazer, como já foi estabelecido aqui. Não há nada, nenhum protocolo que o Senhor não possa quebrar, porque ele é Deus, todo-poderoso sobre a nossa vida. E eu comecei a meditar, e antes mesmo, no começo de tudo, quando o Senhor estabeleceu uma promessa, desde o povo que estava ali no Egito, para uma terra que mandava leite e mel, foi estabelecida uma promessa para aquele povo. Assim como para nós hoje, é estabelecida uma promessa de que Jesus, ele vai voltar, que ele vai nos buscar, que nós não estamos sozinhos, que a pessoa Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que acontece? Desde a antiguidade, o povo muitas vezes padecia por falta de obedecer, por falta de reconhecer a necessidade do centro de dependência de Deus. Porque todos nós, independente do quadro que nós estamos sobre a dependência de Deus. E assim será todos os dias, em todas as áreas. E quando nós entramos num quadro que a gente se esquece disso e passa a falar: isso eu já domino, a gente se frustra. Porque Deus, ele sabe o dia de amanhã. Nós somos limitados, mas ele não. É por isso que ele muitas vezes não pergunta sobre nós o que ele quer fazer, o que você acha, porque não tem como nós opinarmos de algo que a gente não sabe. E a gente, quando vai dar uma opinião, é de algo que você sabe. Então ele que sabe a direção do nosso barco, de todas as coisas. E eu falei assim: meu Deus, aquele povo foi libertado, né, do cativeiro, da escravidão, de tudo o que aconteceu, para que fosse conduzida a uma terra. E todas as vezes que o Senhor operou os milagres, as pragas, tudo que o Senhor Deus liberou para aquele povo,
Foi milagres que foi feito e visto com os próprios olhos. Nós lemos a Bíblia e a gente vê relatos do que aconteceu. Nós não vimos, mas nós sabemos quem Ele é. Porque a presença dEle testifica sobre a nossa vida pelo poder dEle. E aquele povo, toda vez que era conduzido para algo, o Senhor, Ele fez o quê? Ele levantou um líder, que era Moisés. E sobre esse líder, para conduzir a terras, toda vez que eles iam avançar, existia uma estratégia. Deus, Ele sempre deu uma direção para cada passo que o povo dele ia tomar. E assim é para mim e para você. Ele fala para mim e para você: você não está sem direção, você não está perdido. Eu estou contigo em cada estratégia eu tenho te dado. Só que é necessário eu e você estar atentos para ouvir qual que é o segundo passo que nós devemos tomar. E aqui trazendo, depois que teve o líder Moisés, sabemos que veio Josué. E ali aquele povo era conduzido embaixo de direcionamento, embaixo de provisão. Mesmo no deserto, o Senhor sempre proveu para o seu povo. A Bíblia diz que o povo passou a ser rebelde, passou a idolatrar, passou a desobedecer. É como se caísse num esquecimento tudo aquilo que Deus já fez. E trazendo para a nossa vida, o Senhor às vezes quer que nós venhamos trazer à existência tudo aquilo que Ele já fez por nós. Porque às vezes o desejo de conquistar, de querer, de almejar algo, faz a gente estar perdido, sem direção. E o Senhor, Ele é nossa direção. E nós estamos sobre um condutor que Ele não perde a direção de nada, nem o controle de nada. E ali eu comecei a falar com o Senhor, eu falei: meu Deus, no capítulo 1 Samuel, no capítulo 8, o povo começa a pedir um rei. Samuel estava ali levantado para conduzir, para liderar, né? Mas o povo queria um rei. Muitas vezes nós queremos algo como se fosse, a gente só toma passo como a gente vê, como se fosse que a gente precisa tocar. Sabe assim, quando Deus libera algo sobre a nossa vida e a gente não toma posse, por falta de posicionamento, direção e obediência. Por falta de nós estarmos no lugar de submissão a Deus. Porque quando nós estamos atentos e estamos submetendo à vontade dEle, aquilo que o Senhor ativa no mundo espiritual, a gente já recebe e se conecta. Porque nós não estamos só presentes, estamos presentes e conectados. E existe uma grande diferença de quando nós estamos em qualquer lugar que seja, estamos presentes, mas o Espírito Santo está conosco e nós estamos conectados a Ele. Ontem teve o discipulado lá embaixo, o pastor Paulo ainda fez uma conjecturando, chamou o presbítero Adilson, né, como se fosse, você é o Espírito Santo e eu sou aqui o Filho. E o Espírito Santo ali estava todo o tempo com ele. Acordava, o Espírito Santo estava com ele. Ia deitar, o Espírito Santo estava com ele. Assim é comigo e com você. Ele em todo o tempo está conosco. Ele não nos abandonou. E essa é uma certeza que nós temos que estabelecer sobre a nossa vida, para que nós venhamos construir e estabelecer o que Ele colocou na nossa vida. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali no capítulo 9... de 1 Samuel, dando continuidade, a palavra do Senhor diz que o povo pede por um rei. E no capítulo 9 diz que Deus aceita o pedido do povo. E fala com Samuel: você vai estar ungindo um rei para esse povo que tanto pede. Sendo que já havia um rei, que é o rei dos exércitos. Que ele é o rei dos reis. O povo já tinha um rei que foi estabelecido, que era Deus. Mas a Bíblia diz que o povo se corrompeu, que o povo estava perdido, sem direção. É como se hoje nós estivéssemos num cenário que a gente vem para os cultos, que nós oramos, que nós buscamos, que já existe uma palavra, mas a gente está perdido. E como está perdido, sendo que a direção está conosco? É como se eu pegasse um controle remoto e eu estou com o controle na mão, eu vou mudar o canal, e eu não conseguisse.
E o Senhor quer que eu e você venha sair daqui essa noite na certeza que Ele está na direção de todas as coisas. Que o controle está sobre as mãos deles. Que não há nada que Ele não possa fazer sobre a minha e a tua vida. Quando você estabelece um lugar de submissão e entende que não é sobre o que você deseja fazer, ou que você está capaz de fazer, ou que você está disposto. É disponível, como a pastora muitas vezes falou. O Senhor fala, eu não quero só você totalmente disposto, eu quero você disposto, disponível e conectado com o reino, para que Deus venha fazer o que Ele quer fazer sobre a nossa vida. E aqui no capítulo 10, para ser rápida, Saul é ungido a rei. O Senhor levanta Samuel e dá uma direção a ele. Em tudo que Samuel ia fazer, o Senhor direcionava. E quando nós estamos sob a direção de Deus, como eu disse, nós não se perdemos. O Senhor dá uma estratégia para cada dia. É que nós queremos se antecipar e nós queremos estratégia para o mês. Só que Deus fala, viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã Deus proverá. Então, quando nós entendemos isso, entramos num cenário de dependência total. Dia após dia, o fardo começa a ficar mais leve. Nós começamos a ter o discernimento, o Espírito Santo realmente começa a ser aquela pessoa que é na nossa vida. Nós começamos a estar sensíveis a ouvir o que Ele quer falar. E aqui no capítulo 10, debaixo de direcionamento de Deus, Samuel unge Saul. E pelas características que diz aqui no capítulo 10, Saul era um homem forte, um homem bonito, um homem alto, ou seja, formoso. Então, assim, é aquele. Até então, Deus tinha direcionado realmente a Saul, segundo Samuel. E ali Saul, ele começa a ter um reinado. E Deus, ele fala que derramou a presença do Senhor sobre a vida de Saul para ser um rei. Porque há uma grande diferença quando nós recebemos um cargo ou algo, em qualquer área que seja na nossa vida, e nós não temos a presença. Há uma grande diferença quando nós temos a presença, andamos com a presença, e quando nós andamos sem a presença e não temos a presença. Isso em tudo na nossa vida, há um grande mover, há um grande efetuar, há um grande resultado. E ali Deus estabeleceu que estaria com Saul. Saul estava ali sob a direção de Deus, conduzindo aquele povo. Voltando aqui, no capítulo 10, Saul é ungido. E eu falei, Senhor, o Senhor ungiu um homem, direcionou Samuel a ungir um homem, para estar guiando aquele povo. Sendo que o povo já estava muito rebelde. E se a gente for meditar, eu comecei a meditar no capítulo 1, 2, 3, 4, até chegar onde a gente fez a leitura, que é o 17, versículo 45, quando Davi já é ungido, só para a gente entender como o Senhor, ele trabalha. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, como chegou? E é que uma pastora Carla falou, dependendo de como a gente chega, só você sabe o porquê do seu glória, o porquê da sua vontade de vencer. Porque você sabe de onde Deus te tirou, você sabe o que Ele já fez, o que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Então você fala, eu não vou parar. Às vezes a gente vê pessoas com uma garra tão grande, aí fala assim, nossa, então, mas eu já não sou, eu sou fraco. Não, você não tomou posse daquilo que foi derramado sobre a tua vida. Quando a gente toma posse e fala, Senhor, eu quero construir, estabelecer o que o Senhor quer fazer sobre mim, nós temos um grande reinado sobre o que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Aí nós entendemos que não é sobre ter o agrado ou a aprovação de alguém, é sobre se preocupar e Ele nos aprovar sobre o reino. Amém? E aqui diz o que? No capítulo 11, eles vão conduzindo, né? Como Deus, ele tinha dado a promessa de dar a cidade, a terra que mandava leite e mel. Então foram muitas guerras travadas que o povo teve que superar. Trazendo para a nossa vida não é diferente. Todos os dias nós temos guerras. Só que o nosso condutor é o Espírito Santo.
Nosso condutor é Ele, é o Rei dos Reis. É por isso que Jesus ele veio e morreu, para que nós não venhamos padecer, nem estar preso, nem ser escravo. Nós mesmos se escravizamos, porque Ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, sobre tudo, sobre nós está Ele. Então, para cada dia, para cada guerra, o Senhor ele tem uma estratégia sobre a nossa vida. Ele fala para mim e para você essa noite: não se preocupe, porque para cada dia basta vencer meu. Por quê? Porque eu estou no controle de todas as coisas. E aqui o Senhor ele fala o quê? Saul liberta a cidade de Jabes. Quando ele vai direcionando ali aquele povo, tendo êxito em cada passo que ele dava, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus estava com Saul. Só que chega um momento, no capítulo 13, que Samuel repreende Saul. Porque ele começa a entrar num cenário de dependência, de não dependência, de achando que eu posso, eu sou o rei agora. Autoconfiança. Ele disse o que? Não, agora a unção, o Espírito de Deus já está sobre mim, então eu posso tudo. Só que em tudo Deus ele dá um limite para mim e para você. A Bíblia diz que ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós precisamos estar num lugar de submissão e saber: eu sou ungida, eu sou filho, eu sou servo, mas quem conduz a minha vida é Ele. Eu fui chamada, fui separada, Ele é na minha vida, mas é sobre Ele, não sobre mim. É sobre entender e aceitar e saber que eu estou e continuo e sempre eu vou estar num lugar de dependência do Senhor. Sempre. E aqui no capítulo 13, Samuel, ele repreende Saul. Porque Saul, ele negligenciou o mandamento. E quando o Senhor nos dá uma direção e nós resolvemos dar um jeitinho ou não fazer como foi nos ordenado, existe uma consequência sobre a nossa vida. Só que pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus que veio, a graça do Senhor nos basta para prosseguir. E Ele é misericordioso. E aqui no capítulo 15, o Senhor, Ele estabelece uma palavra, uma direção para Saul como rei. E ele fala assim no capítulo 15, para não ficar nas minhas palavras. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel e o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. E ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens, reuniu em... Vou parar aqui. Quando o Senhor deu essa direção no capítulo 15, Ele estabeleceu o que era para fazer e como era para fazer. E quando o Senhor nos dá uma direção e estabelece regras, trazendo para a nossa vida hoje, porque hoje a gente não precisa matar bicho, sacrificar, não precisamos disso, porque Deus mandou o seu único filho para que estivesse, para morresse na cruz, para que eu e você tivesse a liberdade de o adorar hoje, e nós não fôssemos escravos do pecado, porque muitas vezes nós entramos num quadro de escravidão, porque a nossa própria carne nos escraviza. Quando nós entendemos que matar a nossa carne é necessário todos os dias, todo momento, todo segundo, tudo fica mais leve. E aqui o Senhor deu uma direção para Saul. Ele deu uma direção dizendo como deveria ser feito para ter mais um êxito e mais um passo que aquele povo iria dar. Só que Saul fez o quê? Ele negligenciou. Aqui no capítulo 9 diz assim: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aqui essa palavra falou muito forte comigo, porque muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais
E nós queremos fazer algo do nosso jeito, da nossa forma, e dar um jeitinho. Só que nem tudo que parece ser é. O Senhor já estabeleceu na palavra dele, em Apocalipse, que muitos serão enganados. Que os falsos profetas iriam existir. Que o povo padece por falta de conhecimento. Que até os deles ia se comprometer. Que ia se perder no meio do caminho. E aqui não foi diferente com Saul. O Senhor estabeleceu uma direção e Ele quis poupar algumas coisas. Ele quis dar um jeito, e muitas vezes o Senhor nos dá uma direção e aos nossos olhos nós queremos fazer assim: não, Deus, eu vou fazer o jejum, vou fazer o propósito, mas assim, também não precisa ser assim todo dia, né? Não precisa, né? O Senhor fala: depende onde você quer chegar. O grau de entrega é o grau do mover que o Senhor tem na vida de cada um no particular sobre a nossa vida. É sobre o tanto que a gente dá para Ele retribuir. Não que Ele faça troca conosco, mas Ele é fiel para retribuir. Porque como fala, o altar Ele não toma, Ele devolve. E com Deus é a mesma coisa. O Senhor lhes dá estratégia todos os dias para que nós venhamos entender que a diferença está com Deus. Porque enquanto Saul estava ali com o Espírito de Deus, ele tinha êxito e conduzia. Mas chegou um certo ponto que aqui no capítulo 15, Saul ele se corrompeu. Ele negligenciou um mandamento, ele diz uma lei do Senhor. E aqui diz o que? No capítulo... Eu fiz algumas anotações aqui sobre o que o Senhor estava me direcionando. E aqui, pior de tudo, comecei a ler, foi quando... Depois daquela guerra, né, de ele ter matado, que ele deixou Agag vivo, né, deixou as ovelhas, poupou algumas coisas. Ali Samuel adverte Saul. E o pior de tudo é que entra uma cegueira sobre a vida de Saul, tão grande, que, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler. Saul respondeu: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e 2 bois para sacrificarem ao teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Qual foi a direção de Deus? Destrua tudo. Acaba com tudo. O que acontecia quando aquele povo estava ali no deserto e o Senhor falava assim: o maná é pro dia, se você guardar vai apodrecer. É a medida que eu dou. Como a pastora sempre diz, não vai faltar nem um pouco nem um muito. É nós entendermos que às vezes a gente quer tanto, mas a gente já tem o bastante para vencer todos os dias. E a gente entra uma ambição que o Senhor fala: transforma essa ambição em me buscar. Transforma essa sede que você tem de conquista como sede de me buscar e ansiar pela minha presença. Ele diz para mim e para você: anseie isso sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluias. E aqui diz assim, que Samuel diz que ele poupou para entregar um sacrifício. Só que Deus já tinha dado uma direção. E no versículo 22 do capítulo 15 diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Muito forte essa palavra. O Senhor, Ele fala para mim e para você essa noite. Muitas vezes nós estamos num lugar que nós achamos que estamos entregando, mas nós estamos conduzidos pela nossa própria carne. Não estamos num ambiente de submissão. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, Saul, ele estava fazendo algo que ao entendimento dele estava tudo certo. Ele separou o melhor para oferecer para Deus. Só que Deus naquele momento ele esperou de Saul uma obediência. Uma obediência. O sacrifício não pode vir na frente da obediência. A reverência é a Ele que nós temos que dar. E quando nós entendemos que Ele é santo
E que não é de qualquer forma que nós entramos na presença dele. Que não é de qualquer forma que Jesus vai voltar e nós vamos partir e nós vamos entrar no céu. E que a porta continue estreita, independente do que está acontecendo aí fora. Ou independente do quem tem se corrompido, quem tem orado menos ou mais, independente disso, o Senhor estabeleceu uma palavra para nós. Quando uma palavra de Mateus se inicia, quando Jesus vem, ele começa: instruções aos discípulos. Ele diz para mim e para você: é na forma que eu direciono, não a que você quer. Não a forma que nos convém. Saul ali achou que talvez ele pudesse ali com êxito vencer, trazendo algo para Deus. Mas é como a pastora ministrou, não é sobre a quantidade que você está entregando, e sim o valor que você tem dado àquilo que você está entregando. A qualidade da tua adoração, a qualidade da nossa adoração, a qualidade da nossa entrega, a qualidade do nosso jejum, a qualidade do nosso louvor, a qualidade da entrega no culto, a qualidade do servir a Deus, a qualidade, é isso que Ele quer sobre nós. Porque muitas vezes a gente olha no culto e fala assim: nossa, mas aquela irmã não levantou, ela está sentada, mas ela está entregando o melhor dela. Ela não está levantando para adorar, mas dentro do coração dela, o Senhor está vendo aquele campo que só Ele sonda e quadrilha, que é o nosso coração. Ele está vendo que ela está entregando o melhor. Então é tempo da gente quebrar os protocolos pessoais, os protocolos visuais e achar: Senhor, é aquilo que eu estou vendo, eu acho. Não acha nada, porque é Ele que vê. Ele que sonda, Ele que sabe. Não é sobre o que você vê e o que eu vejo, é sobre o que Ele acha e o que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E aqui Samuel adverte Saul sobre uma advertência, sobre o que o Senhor requer de fato de nós. É como se ele falasse para mim, para você: você acha mesmo que eu morri? Deus falando, ou melhor, Deus falando: você acha mesmo que eu mandei o meu filho para sofrer, para ser chicoteado, cuspido, acusado, sentir na pele, para que hoje você viva cabisbaixo, como um condenado, como um Satanás que já está perdido, que ele sabe que ele é um derrotado? É como se ele falasse assim: você está se sacrificando e não está me obedecendo. É como se ele falasse para nós: filhos e filhas, eu quero extrair o melhor de você, para que você venha viver o melhor dessa terra. Porque sobre a nossa vida existe uma promessa, que Ele prometeu que nós venhamos ter uma vida com abundância, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, que a misericórdia dEle está sobre nós dia e noite, que Ele está conosco todos os dias. E declarou sobre Josué: seja forte e corajoso. Ele não liberou só forte, porque às vezes a gente acha que a gente é muito forte, e muitas vezes nos falta coragem para fazer aquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida. Ter só coragem e não ter ousadia, e não ter posicionamento, e não estar no lugar de submissão, nós não vamos viver aquilo que Ele quer gerar sobre nós. É nós entrarmos num cenário totalmente de dependência ao Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que tudo que Deus está fazendo é insignificante para nós, aos nossos olhos. Mas Ele trabalha em cada um que está aqui, sobre a vida de cada um, de uma forma diferente. Mas Ele quer que nós venhamos dar valor às pequenas coisas que Ele faz sobre nós e através de nós. Ele quer que nós venhamos entrar num cenário de saber: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir, e para conduzir a minha vida e a sua até o final. E aqui a palavra do Senhor diz o quê? Que Saul, naquele momento, o Senhor o rejeita. Samuel diz a Saul: você não fez como Deus mandou. É como o Senhor às vezes não dá direção para a gente. E Ele fala: filha, você vai para o culto, você deixou ali hoje o seu sofá, você está cansado, mas você rompeu para estar aqui. Aquela mulher, quando foi tocar em Jesus, ela teve que romper uma multidão. A Bíblia não diz que ela estava do ladinho assim, não tinha ninguém, ela só tocou. Não, ela rompeu primeiro. Primeiro é necessário a gente romper. Primeiro é necessário a gente construir para estabelecer algo no altar do Senhor. Porque o Senhor, Ele não quer de qualquer jeito. E às vezes a gente está se cobrando tanto, achando que será que Deus Ele tem prazer em ver o nosso sofrimento? Nunca, jamais. Ele sofre quando a gente sofre.
Ele sente o que a gente sente. E Ele sabe aquilo que a gente não sabe. E ali, aqui no capítulo 16, quando Saul, ele reconhece o que ele fez. Só que Deus já o havia rejeitado. E a presença de Deus não estava mais com Saul. E eu comecei a meditar nesse versículo. Triste é quando nós estamos indo para o trabalho, indo para o culto, adorando, fazendo jejum, mas a presença dele não está sobre nós. Pela misericórdia de Deus, Ele está aqui. Nós não estamos vivendo isso. O Espírito Santo está conosco. Mas estamos num tempo de entender e aceitar e profetizar que Jesus está voltando. Nós estamos preocupados com tantas coisas que ainda não aconteceu sobre o nosso ego, sobre o nosso particular, de viver aquilo que a gente não viveu, sobre a nossa promessa. E Ele está às portas, batendo, acenando todos os dias para nós, querendo ativar todos os dias algo sobre nós para fazer através de nós. Porque Ele quer que nós venhamos colocar um cenário de ser ativadores, de que Ele jamais vai levantar alguém despreparado. Todo mundo que chegou onde chegou, Ele vai preparando, mas esse preparo é contínuo, gradativamente, de baixo para cima, construindo e estabelecendo, como se sobre a nossa vida fosse um bloquinho de cada vez. Só que acontece que muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos. A gente se sente autoconfiante e sai do lugar de dependência. E o Senhor, Ele quer sobre a nossa vida hoje estabelecer coisas grandes. Ele quer estabelecer sobre a minha e tua vida e falar: eu te coloquei num cenário para fazer coisas grandes, coisas maiores que os teus olhos não podem contemplar. E aqui o Senhor, Ele fala ali para Samuel que Ele reprovou Saul como rei. Só que existe uma palavra muito dura, que Deus, Ele fala que Ele se arrependeu de ter colocado a presença dEle sobre a vida de Saul. E triste será quando nós chegarmos naquele grande dia e Deus fala assim: Elaine, no livro da vida não está, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Triste vai ser quando nós, enquanto a gente tem esse tempo que é pouco aqui na terra, estivermos preocupados na provação de fulano, se está vendo que eu estou orando, que não está, se fulano está vendo que eu estou vindo para o culto, e Deus nos reprovar. Nós estamos sobre uma nuvem de testemunho que nos cerca dia e noite. Nós estamos em um tempo de guerra que o inimigo tem tentado travar a nossa oração, a nossa busca, tirar nossas forças, deixar a gente totalmente desconectado do mundo espiritual. Mas também existe um Deus que não perdeu e não perde, que sobre Ele está o domínio de todas as coisas, debaixo e acima dos céus. E esta palavra foi estabelecida por Ele. E Ele fala: o meu povo, que se chama, se o meu povo, existe um sim. É necessário nós estarmos na brecha. É necessário nós estarmos na posição de submissão e de entrega para que Ele venha operar e efetuar o agir e o sobrenatural sobre a nossa vida. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Glória a Deus. E ali, depois daquela reprovação, né? Deus não estava mais com Saul. E ali a palavra do Senhor diz que entrou um espírito perturbador, um espírito maligno que foi mandado por Deus. Aí eu falei: meu Deus, a pastora Flé falou esses dias, mas espera aí, Deus é bom, como que algo de ruim pode vir por Deus? Porque aqui no versículo 14 diz: o espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. A Bíblia diz que nem tudo foi revelado. E nós temos que, muitas vezes, não é questionar, é adorar, e glorificar e seguir.
O Senhor, Ele tem as estratégias certas de como conduzir cada área em nossa vida. E aqui Deus, Ele rejeitou Saul como rei. Só que Deus, Ele não desampara o povo dele. A boa obra que Ele começou é contínua. Se você não quiser fazer e eu que não quiser fazer, Ele levanta outro para fazer. Mas o nome dele vai ser glorificado. Se você não estiver disposto e disponível e não estiver no lugar de construir e estabelecer, não tem problema, Ele levanta outro. Que a obra dele não vai parar. Mas Ele fala, você é importante. Eu te chamei pelo nome, te escolhi, te separei. Então, quando nós entendemos a obra que Ele começou na nossa vida, porque muitas vezes a gente está se espelhando em pessoas, em coisas. Aquele povo, a Bíblia diz, que eles queriam levantar um rei para que eles falassem assim, não, eu quero ser conduzido. Só que o próprio Deus já conduzia aquele povo. O próprio Deus cuidava dia após dia daquele povo. O próprio Deus mandava água no deserto. O próprio Deus livrava. O próprio Deus conduzia. O próprio Deus fez a promessa. O próprio Deus tinha a terra separada. Mas aquele povo por um momento se esqueceu. E aqui no capítulo 17, no capítulo 16, Samuel vai ungir Davi no lugar de Saul. E quando ele é direcionado ali para estar fazendo o que o Senhor tinha lhe ordenado, ele ficou com medo. Ele ficou com medo porque Saul já não era mais o mesmo. A presença de Deus já não estava mais com Saul. E triste é quando um servo não tem mais a presença dele. Triste é quando nós se perdemos no meio de tudo o que acontece e nós não temos mais a presença dele. Nós estamos se deparando hoje com cenários de pessoas até famosos, pessoas levitas, pastores que se perderam. Foi retirada a presença. Não porque o Senhor tem prazer de ver ninguém sofrer. O Espírito Santo está para aqueles que estão disponíveis a Ele, para aqueles que renunciam. Ele vai nos perdoar, assim como Ele estabeleceu que nós devemos perdoar. Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados no dia de hoje, se houver um arrependimento da nossa parte. Ele é misericordioso para fazer a boa obra e falar, filho, eu conto com você. Você não está sozinho. Não desanime, eu não te desamparei. Eu estou com você. Hoje o dia foi difícil. Eu sei o que você enfrentou, mas você quebrou um protocolo. Você está aqui. E no mundo espiritual não há nada que nós façamos para Ele que Ele não veja. Pode muitas vezes o pai não vê, a mãe não vê, o marido não vê, o filho não vê, seu cônjuge que está do seu lado não vê, mas Ele vê e reconhece. E estabelece grandes coisas para aqueles que estão na brecha, dispostos e disponíveis para o servi-lo. E o Senhor é fiel para fazer. Só que Deus falava assim no meu coração, que não sejamos escravos dos nossos próprios desejos. Às vezes nós desejamos tanta coisa e desejamos tanto, nós viramos escravos daquilo que a gente quer e almeja. E o Senhor fala, não se escravize. Não seja escravo daquilo que você tanto almeja, que o controle está nas minhas mãos. Porque às vezes a gente faz planos, projetos de algo que a gente quer, e muitas vezes a gente quer lançar para Deus, só que a gente acaba sendo escravo daquilo que a gente quer. E o Senhor fala, não seja escravo dos seus próprios desejos. Eu te chamei de filho, e eu sou o teu pai. Ele é o nosso pai. E pai é aquele que cuida, que guarda, que não dorme. Ele é o nosso pai sobre todos os pais. Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Assim diz a palavra do Senhor. E ali Deus dá uma direção para Samuel. Samuel é conduzido à casa de Jessé. E ali Samuel, ele vê ali um dos filhos de Jessé e fala, esse daí, bonitão, fortão, já sei, Deus, é esse aí que vai ser o novo rei. Aí Deus fala, Samuel, Samuel, não olha para a aparência. Você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Deus ali queria levantar um rei na qual não fosse se corromper, como Saul se corrompeu. Como Saul se perdeu quando Saul estava ali indo avante, e muita gente hoje está se perdendo. E Deus, Ele falou fortemente no meu coração, como se Ele falasse, filho, eu estou tão triste. Eu fico tão triste quando um dos meus se perde. Eu fico tão triste quando
vocês entram num lugar de como se fosse uma coisa de uma escuridão que às vezes Satanás quer lançar sobre a nossa vida. É como se Satanás quisesse desativar nossos olhos espirituais para que a gente venha contemplar aquilo que ainda não aconteceu. Porque sobre a leitura que a gente acabou de fazer, Davi, ele liberou uma palavra ainda que não tinha acontecido. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele olhou para aquele gigante. Muitas vezes a gente olha para o problema e a gente coloca Deus pequenininho. O problema é enorme. Esse problema, tem até um louvor que fala: esse problema para o teu Deus é nada. E é assim que acontece. Tem coisa na nossa vida que Deus lá no trono dele só fala: é só eu estralar os dedos. E tudo é controlado através do meu comando. O vento, a chuva, o raio, o trovão, o coração. Eu sou um Deus quadril, eu arrumo tudo, eu faço tudo. É só eu querer, é só eu estabelecer. E ele fala para mim e para você: não perca o controle da situação. Ou melhor, não perca o domínio que eu já dei e liberei sobre você. O controle está sobre ele, mas existe um domínio sobre a nossa vida. O Espírito Santo está sujeito a nós. Nós temos ele, é de graça. O preço já foi pago. Já foi pago. E nós temos um acesso para isso. E aqui Deus, ele começa a falar para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E ali, o próprio pai apresentando os filhos, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Porque muitas vezes hoje nós estamos num cenário que muitas igrejas, muitas pessoas estão levantando, ungindo pessoas num quadro na qual Deus não está aprovando. Não foi algo que foi uma unção derramada do céu, não foi algo que foi ligado nos céus e na terra. E Deus não está ativando. E sobre isso vai existir uma consequência. E ali o próprio pai fala: ah, Davi, meu filho. Ah, mas ele está ali cuidando das ovelhas. Sabe, tem ele. Aí Deus fala: ah, esse aí. É esse aí, chama ele. E ninguém vai se assentar à mesa até que ele chegue. Deus, ele fala para mim e para você: eu tenho um lugar de honra para estabelecer sobre a tua vida. Eu tenho honra para dar sobre a tua vida. Quando você se submete para o reino, o reino devolve tudo aquilo 100 vezes mais para mim e para você. Ele fala: aquilo que você tem entregue, a oração que você tem feito, o jejum que você tem colocado, aquilo que você tem matado, a sua vontade e se sacrificado por mim, vai ter honra. Vai ter honra. O Senhor falou: vou te honrar sobre essa terra. Ele vai honrar a minha vida e a tua vida. Porque não é sobre o que estão falando, sobre o que estabeleceram, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. E ali quando Deus fala: é esse que eu escolhi. E aí Samuel diz: traga-o aqui. Não, para que se assente, e mandou chamá-lo, né? Como a gente acabou de fazer a leitura. Jesus mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir desse dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Você toma posse que o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, sobre a minha, a tua vida. E contra esse Espírito, Satanás não tem armadura que possa vencer. Sobre esse Espírito do Senhor, ele já é um derrotado. Satanás já é um derrotado, porque está com você, não dorme. E essa é a certeza que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E aqui o Senhor fala: Davi é conduzido a estar recebendo a presença do Senhor. E ali eu falei: Senhor, a guerra continuava. O povo ali tinha que ir avante. E o que aconteceu? Existiu e se levantou um gigante. Estabeleceu uma palavra. Só que ele não sabia com que ele estava guerreando. E ele falou o quê? Traga um homem para lutar comigo. Aquele que vencer, se eu vencer, se vocês vencerem, nós seremos escravos seus. Ele se submeteu, só que ele não sabia
com quem ele ia guerrear. Ele não tinha a dimensão do poder do Senhor dos Exércitos. Porque ali eles não estavam sozinhos. Existia um Deus que cuidava daquele povo. E ali no capítulo 17, os filisteus que já estavam ali pensando que ia avante, dar mais um passo para destruir aquele povo, Deus ele dá uma direção. Só que Davi, ele tem uma atitude de fé. A Bíblia não diz que foi alguém que falou: Davi, vai lá, faz assim, pega 5 pedrinhas. Não. O Espírito de Deus já estava com Davi. O Espírito Santo está sobre a minha vida e a tua. Ele espera muitas vezes somente uma atitude minha e sua. Eu já te dei, já te direcionei, agora vai. Quando Lázaro estava morto, ele podia, sobre o poder que ele tem, remover aquela pedra com uma palavra, com a mão, com o vento. Mas ele falou: vai lá, tira a pedra. Porque tem coisa que não é eu que vou fazer, é você. Sai da zona de conforto, se levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e entenda que o chamado é sobre o que eu quero fazer, não sobre o que você quer. E ali ele falou, o Espírito de Deus estava sobre Davi. E Davi falou o quê? O horário já estou entregando, pastor. E ali Davi falou o quê? Ele se colocou ali. Conta comigo. Falou para Saul: eu posso derrotar esse gigante. Aí o Senhor fala: até que nível, até que ponto você está disposto a me servir? Até quando vai ficar confortável para você me servir? Até ser estabelecido o que foi estabelecido em muitos países que está estabelecido, que é proibido ter Bíblia. Até que nível da temperatura aí no solo? Se estiver frio, se estiver muito calor, se estiver muito cansado. Até quando você está disposto a me servir? Ele pergunta: até que ponto aí você quer pagar o preço? Sem quebrar nenhum protocolo. Sem nome, sem cargo e sem conhecimento dos homens. Ele pergunta para mim e para você: até que ponto a sua submissão está perante a mim? Até que ponto você está disposto a atender um convite quando eu te chamar pelo nome? Até que ponto você está disposto de vir no culto e ficar de pé 3 horas? Até que ponto você está disposto de, mesmo não acontecendo aquilo que você está esperando há anos, você está disposto a servir Ele, independente do que aconteceu? E Davi, ele se colocou numa posição de servo. E ele sabia o Deus que ele servia. Aqui, como a gente vê, ele falou o quê? Ele viu aquele gigante e falou: grande, armadura, perna grossa, nada. Mas eu vou em nome do nosso Senhor. É como se muitas vezes a gente olhasse para o nosso problema e limitasse, como já foi feito aqui no culto, falado aqui no culto, limitasse o poder de Deus. Fala: não, Deus cura, eu sei que Deus curou a hipertensão, a irmã tinha pressão alta, mas câncer? Não, câncer já é sentença de morte. Aí Deus lá de cima fala: eu sou o médico dos médicos. Eu que estabeleço acima da medicina. É como se ele falasse assim: qual foi o diagnóstico que você recebeu hoje? Seja em qual área que eu não possa mudar hoje. Porque ali Davi decretou que hoje, ele falou: ainda hoje eu vou estar com a cabeça desse gigante na mão. Ele falou: hoje, é no culto de quarta-feira, Mulheres Restaurada, no dia 19 de julho, que eu vou liberar sobre a vida dos meus, para aqueles que me servirem e quebraram o protocolo para estar no culto hoje. É hoje que Deus ativa no mundo espiritual sobre a nossa vida. Ele quer fazer hoje. O Senhor tem pressa. Ele tem pressa de cumprir sobre a nossa vida aquilo que Ele já declarou. E aqui ele fala, Davi ele se submete. E ele pega 5 pedras. E apenas com uma pedra ele derrota aquele gigante. E o Senhor fala para mim e para você: entenda que não é sobre o muito, é sobre o que você tem entregue para mim. Entenda que eu não quero muitas vezes sacrifício, eu quero obediência. Eu estabeleci a minha palavra para ter um mandamento como se fosse um mapa. E sobre esse mapa existe uma direção. E sobre essa direção existem instruções. E sobre essas instruções existem mandamentos. E sobre esses mandamentos existe um Deus que, operando Ele, ninguém pode impedir. Eu fecho a Bíblia. E Deus, Ele fala: eu conto com você essa noite. Eu conto com você, com a sua pouca força. Você tem apenas uma pedra, mas Ele fala: é com essa que você vai derrotar o gigante. É com sua essa oração que muitas vezes você ora e fala: eu não consigo orar 10 minutos. Mas você está tendo entrega naquela oração de 5 minutos. E Ele fala: eu recebi.
Eu recebi a tua adoração, eu recebi a tua entrega no culto, eu recebi quando você não tinha força, mas você entrou por aquela porta e rompeu o protocolo da tua carne e falou: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, porque não é sobre mim, é sobre o que o Senhor quer fazer sobre mim. É sobre o que eu quero construir e estabelecer. Ele quer que nós venhamos entrar num cenário não só de construção, sobre estabelecer. Satanás, você não vai roubar a minha adoração, porque o Senhor me estabeleceu um chamado, e eu não vou romper isso, eu não vou recuar, porque o Senhor conta comigo. E assim como Davi contou, e ele derrotou aquele gigante, o Senhor fala: eu quero você. Eu conto com você essa noite. Se coloque de pé. O Senhor fala: eu conto com você. E que o Senhor venha derramar a presença dEle todos os dias sobre a nossa vida. E que nós venhamos entender que não é só sobre nós, é sobre estar na submissão sobre o que Ele quer fazer através de nós. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, e que nós venhamos viver a promessa que Ele fez sobre a nossa vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.